Alô, você que se liga na TV Alesc, a TV dos catarinenses, aqui está mais um Política em Foco. Nosso encontro para debater, trocar ideias e falar de assuntos que fazem parte da rotina de Santa Catarina, do nosso povo e, claro, do Parlamento catarinense. Hoje nós trazemos à pauta dois assuntos extremamente preocupantes. Um associado à segurança pública, os índices alarmantes de feminicídios, e outro associado à infraestrutura, os nossos problemas latentes com rodovias e a necessidade de providências urgentes. São problemas que se repetem e os dois estão, infelizmente, na grande dor de cabeça da atualidade dos catarinenses. E para essa edição do Política em Foco, eu tenho a satisfação de contar com os colegas Fabiano Rambo e Alexandre Gonçalves para essa troca de ideias. Fabiano, bom tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Denis, muito obrigado. É muito bom voltar aqui à TV Alesc para conversar com os nossos telespectadores e com os colegas. Hoje, do oeste ao sul, ao norte do estado. Vamos cruzar Santa Catarina. Alexandre, bom tê-lo aqui. Denis, prazer te reencontrar o Fabiano agora ao vivo e a cores. É sempre muito bom estar aqui na TV Alesc. E um cumprimento especial a você que está nos acompanhando. Vamos fazer um bate-papo sobre esses temas importantes para Santa Catarina. Verdade, amigos. E vamos começar pelos feminicídios, porque cada vítima de feminicídio, cada mulher que é cruelmente morta, ela carrega um histórico, ela carrega uma família, ela carrega sonhos, esperanças. Ela é uma cidadã, acima de tudo, que precisa de respeito e que, neste caso, infelizmente, não foi respeitada. E nós falamos dos óbitos, mas existem as tentativas também cotidianas que são, resumidas nesses números aqui. Em 5 anos foram 445.225 crimes, que daí incluem casos consumados, ameaças das mais diversas, perseguições, enfim. E nesse período, de 2020 a 2025, 329 mulheres foram mortas em face de feminicídios aqui em Santa Catarina e a maioria dos casos envolvia o próprio companheiro ou o ex-companheiro ou o marido ou o namorado. Ou seja, Fabiano, está claro aqui que é uma violência que, via de regra, começa em casa. Lamentavelmente, nós temos essa realidade, meu caro Denis, e se nós buscarmos um dado, esse crescimento foi de 27% nesses 5 anos. 27% no número de crimes contra a mulher. E desses 445 mil casos que tu acabas de citar, mais de 50% são de crimes de ameaça, que agora, inclusive, recebeu um novo enquadramento a partir de 2024 para a investigação desses crimes de ameaça, que não mais vão carecer de uma intenção de informe de continuidade do processo da própria vítima. Então, ou seja, Ministério Público, polícia ou quem quer que esteja envolvido vai poder investigar esses crimes de ameaça, que são metade dos casos de violência doméstica neste estado de Santa Catarina. E pasmo, quando você olha o mapa da violência contra a mulher, você consegue consultar muitos dados por municípios, por regiões, um panorama muito bem elaborado e parabéns, inclusive, à Assembleia que mantém esses dados atualizados, que mantém esses informes muito bem estruturados. E você percebe que não importa o tamanho da cidade, não importa a condição social, que não importa muitos indicadores econômicos, esses crimes acontecem. E é isso que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, precisamos estarmos muito atentos, porque o crime contra a mulher, ele é questão de consciência cidadã. E quando eu falo em consciência cidadã, é exatamente isso. É nós educarmos a sociedade de que este crime é, além de desprezível do ponto de vista humanitário, é algo que nós devemos, a partir da conscientização, que já começa com os nossos filhos e filhas, para abominar qualquer tipo deste intento. Acho que o Fabiano toca, Alexandre, num ponto central, a educação. Nós vivemos um ciclo que fomenta isso, né? Que alimenta isso e nos traz a esses números de hoje em dia que são trágicos.
Eu acho que talvez seja uma das principais chagas sociais que a gente vive, não só aqui em Santa Catarina, em todo o Brasil, e eu diria que é uma chaga oriunda de uma cultura que a sociedade tem ao longo de toda a sua civilização, toda a sua história, uma cultura machista, do homem entender que tem a posse sobre a companheira e felizmente ou infelizmente que ao longo dos últimos tempos, se criou estatística, se criou políticas públicas, se criou legislação que permitiram que esses casos pudessem ser documentados, medidos, entendidos. Então, esse é um avanço da sociedade que nos choca. Porque esse tipo de crime sempre aconteceu, mas a gente não tinha esses registros que tem hoje. E como o Fabiano falou também muito bem, a gente acaba sabendo, dá essa sensação de esse clamor popular quando há um feminicídio, quando há a morte. Mas os crimes acontecem muito antes de intimidação, de ameaça, de coação, né, de agressões físicas que acabam não culminando. E esse é um problema realmente social. E vocês tocaram muito bem. Como é que se resolve isso? Bom, se resolve com lei mais dura? Sim, as leis estão endurecendo, mas é pouco ainda. O que precisa é uma mudança de mentalidade e principalmente trabalhar isso, essa cultura na cabeça dos jovens, das crianças, para que a gente gere formação melhores de homens, né, que tenham esse entendimento. Então, é fundamental isso, é um drama social que a gente vive. Santa Catarina se orgulha, e com razão, da queda dos índices de criminalidade, mas esse tipo de crime só aumenta aqui no estado e no Brasil todo. O dado desse ano, amigos, ele já é assustador. Nós já tivemos até agora 5 feminicídios. Só em 2026, em Santa Catarina, são 6.900 casos registrados, 3.100 ameaças e por aí vai. E tem um índice aqui preocupante em relação às vítimas que não fizeram denúncia. 85% no englobado de 2020 até 2025, 85% das vítimas de feminicídio não registraram boletim de ocorrência. Por outro lado, 71% dos agressores já tinham contra si algum tipo de registro. Então isso aqui já ajuda a mapear a violência, como é que ela ocorre e chega a esse ponto. O Alexandre tocou, Fabiano, na tecla de que nós já temos leis mais rigorosas. Uma das reclamações que se faz é que as estruturas de delegacias das mulheres, por exemplo, elas fecham fim de semana por falta de efetivo. Como é que você suspende o tipo de atendimento justo no período em que os casos mais ocorrem, que são, via de regra, no fim de semana? Então, ainda precisamos avançar na estrutura. A questão da estrutura é fundamental. Falta policiais, falta delegacias especializadas. E também falta apoio psicológico às pessoas que são vítimas. E eu até acrescentaria que nós temos que seguir exemplos que algumas instituições de ensino superior que têm cursos de psicologia estão fazendo, que é a reeducação do agressor. Você viu isso? Sim, Alexandre? sim. Tem algumas ações importantes. Achei fantástico. E aí esse agressor, ele vai lá, entre aspas, para a escolinha, para aprender aquilo que a gente costumeiramente, e eu cresci ouvindo isso, que em mulher não se bate nem com uma flor. Né? Não se bate com nada, nem com flor, nem com nada. Em ser humano nenhum, a gente deve ir às vias de fato. E na mulher especificamente, a gente não pode cultivar essa vertente do machismo. E tu trouxes um dado, Denis, muito legal. Olha o número, 71% das pessoas ou dos agressores que fizeram o feminicídio, que provocaram a morte das suas companheiras, já tinham um histórico de violência. Isso também nos chama a atenção de que precisamos, enquanto sociedade, ficar atentos. E olha um outro dado. Santa Catarina tem um elevado número de descumprimento de medidas protetivas. A medida protetiva, ela, ao mesmo tempo que ela é colocada pela justiça, ela não tem acompanhamento. Está tendo um descumprimento dessa medida protetiva, que, pelo Código de Processo Penal, é até 2 anos de cadeia. De 4 meses a 2 anos de cadeia por esse descumprimento.
Então está faltando sim, Denis, tu tem toda a razão, está faltando efetivo, está faltando delegacia especializada. Eu creio que nós, enquanto sociedade, nós devemos ser mais presentes nessa cobrança. Denis, o dado, Alexandre, só para completar o que o Fabiano dizia, o dado sobre o descumprimento, 1 em cada 4 medidas são descumpridas. Santa Catarina é o segundo estado do Brasil onde mais se descumpre medida protetiva. Quero fazer uma análise a partir dos dados que você trouxe anteriormente para a gente refletir. Primeiro, esse é o perfil de crime difícil dos órgãos de repressão, dos órgãos policiais, reprimir, porque acontece na grande maioria das vezes dentro de casa. Um companheiro, um ex-companheiro, aquele que não aceita a perda da relação. Se falou também que vários deles já tinham histórico. Muitas vezes acontece, lamentavelmente, mas acontece, a gente sabe disso, da companheira registrar um BO e depois retirar esse BO, não prosseguir com a ação, por uma série de circunstâncias. Até esse foi um avanço, Alexandre, importante na lei de 2024, que ela aumentou a tipificação do crime de feminicídio para 20 a 40 anos e agora não tem esse negócio aí não. E isso é muito, e eu vejo isso como um avanço na própria legislação. Alguns juristas até têm discutido que isso vai criar uma situação de muito processo, né, que não vai ser resolvido, mas eu creio que isso inibe. E a questão da estrutura que vocês tocaram é fundamental porque a maioria das delegacias normalmente tem uma estrutura que não é adequada, precária, e não é adequada para acolher a mulher que já chega vulnerável se tiver que ir para uma delegacia por conta disso. Eu já tive uma situação com pessoas que eu conheço, amigas, que por situações diversas foram fazer e se sentiram acuadas. E aí homens, policiais, às vezes, não é generalizar, mas é policial homem atendendo mulher e às vezes também não está preparado para aquele tipo de acolhimento, é um plantonista, isso acaba gerando uma dificuldade. Aí não tem estrutura, muitas cidades não têm uma delegacia própria, isso tem que ter uma delegacia especializada, tem que ter uma delegacia que atenda full time, porque que acontece muitas vezes, a delegacia especializada está fechada, tem que ir para uma delegacia geral, então a mulher já está fragilizada e daí muitas vezes ela fica pensando, será que vale a pena eu seguir? E aí também tem, de novo, eu insisto na questão cultural, tem meus filhos, tem a minha situação, mas talvez vai ser pior, então acaba gerando um caldo de cultura muito complicado. E a questão das medidas protetivas? Como é que a gente já sabe o enxugar gelo das polícias? Como é que tu vai fazer esse mecanismo de fiscalização com a quantidade que tem? Felizmente, mais e mais mulheres estão denunciando. Mas como é que tu vai atender essa demanda? Porque se gera um número maior de denúncias, mas não tem um número maior de pessoas para atender aquelas medidas, né? E excepcionalmente também a justiça não entendendo que isso vale a pena, né? Que isso é caso de medida protetiva e não. Mas esse é um caso mais à parte. O normal é a falta de estrutura da polícia para atender isso aí, porque é natural. Mas acredito que precisa muita coisa e aí a gente tem que destacar o papel da Assembleia, porque todos esses dados que a gente está trazendo foram feitos pelo Observatório da Mulher da Assembleia, tem a Procuradoria. Então, o que a gente também precisa também nesse caso é dar muita visibilidade para esses temas, fazer campanhas maciças e os órgãos, o poder público tem feito, Assembleia, Governo do Estado, muita gente tem discutido e esse é um tema que a gente tem que bater até... Não tem jeito de acabar isso aí, a gente tem que insistir para estar sempre discutindo esse tema. Para somar aqui as falas dos colegas, há poucas semanas eu tomei conhecimento de um caso desses, de mulher agredida lá na minha cidade, em Criciúma, e a senhora agredida foi à delegacia fazer o registro e o registro não foi formalizado porque ela não soube informar o endereço do agressor. Isso é um fiasco, né? Chegar a esse ponto de uma vítima que estava fragilizada, agredida, fragilizada, ela não sabia naquele instante, ela não quer saber o endereço do agressor, né? Mas a polícia queria saber. Então, é o tipo de coisa que no acolhimento tem que mudar. E, do ponto de vista da Alesc, devemos enfatizar aqui não só o assunto puxado pelas deputadas, pela bancada feminina, mas também a acolhida que os deputados têm dado a esse tipo de pauta, entendendo a Alesc como um todo, o papel como caixa de ressonância da sociedade que a Assembleia tem no sentido de não normalizar isso, pelo contrário, criminalizar isso e
forçar a criação de estruturas. Tema da maior importância que antecede o próximo assunto, que vem na sequência. Nós vamos tratar de rodovias em colapso em Santa Catarina. E tivemos diversos exemplos recentes. A gente olha para a BR-101 e não vê solução. É o assunto da sequência do Política em Foco aqui na TV Alesc. Continue conosco. Estamos de volta, você está na TV Alesc, a TV dos catarinenses. Aqui estamos discutindo assuntos importantes do cotidiano de Santa Catarina e neste segmento, com os nossos colegas Fabiano Rambo e Alexandre Gonçalves, estaremos tratando sobre o colapso das rodovias em Santa Catarina. Nós temos dois exemplos de rodovias federais que nas últimas semanas, no início deste ano, nos trouxeram enormes preocupações, mas que são problemas constantes. A BR-282, por sua extensão, por suas condições e pelo seu fluxo, e também a BR-101 no trecho norte. Na BR-282, por exemplo, no período de carnaval foram 5 mortes. Nós estamos falando de 5 pessoas que não voltaram para suas famílias. Por essas e outras, que é uma rodovia, infelizmente, da morte. E na BR-101 nós tivemos aquele gravíssimo acidente no trecho norte, na altura de Itajaí, aquela tragédia na qual pai, mãe e avó perderam a vida e outros 3 ficaram gravemente feridos. Gente, fecha ano, abre ano e estamos com esse mesmo problema. Fabiano. É verdade, amigos. Eu não sei qual que é a trajetória dos colegas, mas eu fui repórter. Repórter do ponto de vista clássico, de cobrir acidente de trânsito. E acidentes que até hoje, quando rememoro, me emocionam. E aí eu penso, o que provoca um grave acidente? As estatísticas mostram que mais de 90%, e eu estou falando bem próximo a 100%, que a culpa é do elemento atrás do volante. Mas também me pergunto o quanto que a condição da estrada foi partícipe de uma decisão ruim. Quanto? Quanto que a estrada não contribuiu? Nós tivemos, inclusive, lá no Oeste, a morte de um campeão de motocross. Pessoa que no volante, ou no guidão de uma moto é extremamente habilitada. O que teria provocado, meu caro Denis, as condições da via? Então, discutir essa questão do trânsito e a 282, que alguns chamam de rodovia da morte, justamente pelo número de acidentes que ela, infelizmente, registra todos os anos, mostra que, além de bons condutores que nós precisamos formar, é a questão da infraestrutura, Alexandre. Lá na tua região de Blumenau, nós temos um gargalo histórico. Na minha região lá de Chapecó, nós temos um gargalo histórico, que é a 282. Lá no sul do estado, nós temos a 101, que precisa urgentemente de uma atenção. Então, não é só culpar o motorista, não é só culpar o fator humano pelo acidente, mas assim nós temos que começar a olhar para que tipo de rodovia nós estamos conservando ou precisando conservar. E até mesmo como estamos pensando as novas rodovias. Porque a grande maioria das rodovias de Santa Catarina, elas são muito antigas. A 282 é de 1970, por exemplo. E que tipo de situação de trânsito nós tínhamos em 1970? Então são essas situações, Denis, que tu coloca, e muito bem, que merecem uma reflexão. Infraestrutura, educação no trânsito, mas principalmente a questão de quanto nós, enquanto sociedade, e aí falo de governo, estamos investindo em rodovias de qualidade. E assim, né, as rodovias, elas precisam e devem retratar o resultado daquela região. Então, na linha do que dizia o Fabiano, de que a estrada tem que acompanhar o tempo, ela tem que antecipar o desenvolvimento, né? Ela não pode vir depois do desenvolvimento. E aqui estão exemplos latentes disso, né? E até em cima dos exemplos que você dava, Fabiano, eu penso que o nosso sul lá está até melhor servido. Blumenau é uma vergonha o que acontece lá. Chapecó é uma vergonha pelo tamanho das cidades, pelas regiões, pelas forças econômicas que representam. O Alexandre pode trazer bem essa realidade.
E é isso, né? É uma questão de associar desenvolvimento econômico com investimento em infraestrutura que daí vai chegar numa melhor condição de trânsito, Alexandre. Eu entendo que há um consenso que precisa investimento. Nós estamos aqui tocando na questão da malha federal, né? Mas eu acho que vale para todas as rodovias, mas então vamos ficar na malha federal. Acho que há um consenso que precisa mais investimento, mais recursos. Eu só entendo que em alguns momentos a gente tem que evitar um discurso político de algumas situações muito características. Por exemplo, aquele acidente que aconteceu, que citou no Carnaval na BR-101, que 3 pessoas, um casal e mais a avó foram vítimas de um acidente bárbaro, aquilo ali aconteceu por condição humana ou mecânica, a polícia ainda está investigando. E eu vi muita gente fazendo proselitismo disso. Quem viu aquele acidente, eu não gosto de ver essas coisas de acidente, quem viu aquilo ali foi chocante. O caminhão não parou, mas a estrada estava cheia, mas não havia, era uma estrada, tudo plano, tudo reto. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? A polícia está investigando, a perícia está investigando, ele não estava embriagado, ele fez o teste, tudo certo, pode ter sido um problema no caminhão e pode ser uma distração. E agora vamos ser sinceros, nós que somos motoristas, a distração é coisa do ser humano e um segundo de distração. Eu agora vim pegando a BR-101. Então, aquele negócio de ouvir uma coisa no rádio, querer trocar, comer uma balinha, tomar uma água, uma questão de segundos. Nem vou falar do celular, que é uma outra praga. Mas, então, o que eu entendo é assim, então a gente não sabe o que aconteceu naquele caso. Agora, o que a gente tem que levar em conta claro que a questão das vidas é sempre a coisa que mais nos chama a atenção, mas é a questão econômica. As nossas rodovias não acompanham o desenvolvimento econômico. A BR, quando eu vim morar em Santa Catarina, quando eu fui morar em Blumenau, é muito maluco isso, a BR-470 não chegava até a BR-101. Você tinha que vir lá de cima, lá do oeste, e entrar em Blumenau e sair por uma rodovia estadual. Então, todos esses processos foram muito difíceis. Ela foi aberta oficialmente, toda a BR-101, pelo Fernando Henrique Cardoso. A própria duplicação demorou, mas veio, né? Então a gente vê alguma coisa. Então eu às vezes fico pensando qual é a solução disso, porque o cobertor é curto. Vale para o governo federal, vale para o governo do estado. Então agora mesmo nós tivemos uma discussão recente, necessária, fundamental, sobre a questão do Morro do Cavalo. Aquilo ali é fundamental. Por quê? Porque se gerou uma comoção por conta de um acidente que só não foi uma tragédia maior. Tu olha aquelas cenas e fica pensando, pô, mas como é que, né? Então aquilo ali foi um gargalo. Então agora o governo federal está acenando com a possibilidade até o final do ano ter uma solução. Então todos os processos, quanto tempo demorou lá para construir a ponte lá em Laguna? Então todos esses processos a gente vai vendo. E tem que procurar outras soluções. De novo, vindo para cá, eu sou obrigado a passar por Itajaí. Eu fico impressionado com a quantidade de caminhão, o trânsito fica parado, não tem jeito. E aí a gente tem que pensar outras lógicas, assim, a questão dos modais de transporte. O Brasil há muito tempo abandonou a questão das ferrovias para apostar nos caminhões. E aí você vê aqueles containers que podiam estar descendo lá do oeste, sei lá de onde, trazendo material para ir para os portos, né? Através de trem, a gente vê os caminhões fazendo. E é humanamente, não tem fisicamente, não dá, não cabe 2 corpos no mesmo espaço. E aí não é, porque quando está na reta, tudo funciona, pode pegar uma tranqueira, mas qual é o problema? É quando tu tem que ir para uma marginal, quando tem um cruzamento, quando tem uma rotatória, e aí começa a embaçar o problema. Então a gente percebe que é um buraco sem fundo. Os governos, seja governo federal, governo estadual, tem o cobertor curto, não, ou atende aqui ou atende ali, isso a gente percebe muito. Então eu acho que é um problema muito sem solução. Mas insisto também que tem que ser trabalhado ainda mais a questão do motorista, das coisas, porque a gente sabe que também há uma cultura que o cara às vezes não cuida e se distrai por bobagem e acaba gerando essas tragédias cotidianas. Bom, sobre alternativas, sobre o que fazer, o que buscar de soluções, na BR-282, por exemplo, o que mais se discute? Que ou o governo federal assume a sua responsabilidade e viabiliza uma duplicação, ou então
que se entregue à concessão privada, que me parece ser um caminho mais natural, tanto é que esta é a solução no Morro dos Cavalos, na BR-101. E no caso da BR-101 no trecho norte, esse trecho Biguaçu-Joinville é um dos mais mortais do país, as estatísticas dizem isso. E aí o Estado veio com uma boa solução, que é essa via mar, né? Que me parece vai dar uma desafogada nisso. Fabiano, quais os caminhos para a gente achar alguma solução para esses problemas? Primeiro é planejar pensando no futuro. Esse é o ponto. Segundo ponto, e o Alexandre foi muito feliz ao lembrar disso, nós temos que investir em novos modais de transporte. Santa Catarina tem, para cada... Vou jogar um número assim bem razoável para as pessoas entenderem. Nós temos hoje, para cada 3 catarinenses, pelo menos 2 automóveis. Isso aí. Tá? Então, ou seja, felizmente o catarinense tem acesso a um automóvel. Isso é muito bom, isso demonstra que nós temos qualidade de vida. Ponto. Agora, questão das ferrovias. As ferrovias são fundamentais para que a gente pense o desenvolvimento. No Oeste não tem como pensar o Oeste hoje sem ferrovia. Porque a ferrovia ela é muito boa e os estudos mostram que ela funciona bem para levar commodity. Bem, não vai acabar com o setor de transporte, como alguns dizem, não vai ter ferrovia porque o pessoal dos transportes não deixa. Não, tem nada a ver. O pessoal dos transportes vão continuar a existir, vai existir o caminhão rodando, mas não este caminhão que vai transportar milho, por exemplo, para a nossa região, que vem pelo trem, certo? E aí tem um outro detalhe, né, que nós temos que ainda levar em consideração vamos pegar 282, os últimos estudos mostraram que levaria muitos anos e 20 bilhões de reais para fazer a duplicação da rodovia. Mas esse estudo é antigo e defasado. Está em vias de um novo estudo. Tá? Em vias de um novo estudo que ainda nós nem sabemos o que vai produzir efetivamente. Temos que diminuir o tráfego nas estradas também, e aí vai a questão do trem, né? É uma questão, não há solução a curto prazo. Qualquer projeção, a própria Via Mar, que é um projeto muito ousado, eu torço muito, quero ver para quê, porque não é simples. Não. A gente vê a dificuldade, você falou de Blumenau, Blumenau está com a BR-470 toda duplicada de Blumenau até a BR-101. As obras que ainda estão pendentes no trecho do Médio Vale são justamente em Blumenau e ali na passagem para o Indaial. Hoje eu demorei 30 minutos para percorrer 40 quilômetros. Muito bem, foi muito tranquilo, porque está uma maravilha. Mas eu já vim aqui para esse mesmo programa há 4 anos, quando não estava duplicado, eu demorei 3 horas e meia naquele trecho, porque estava em obra. Então, olha a diferença e como isso faz. E aí a gente também precisa também, a gente sempre fala do governo federal, mas o governo do estado também pode ser criativo no sentido de que, como é que o governador Jorginho fez por um gargalo importante da BR-101 ali entre Itajaí e Brusque? Se criou uma rotatória, uma questão alternativa que desafogou bem o trânsito. Fizeram isso com uma nova ponte também em Balneário Camboriú. E agora tem alguns deputados que estão cobrando, o deputado Napoleão Bernardes, o deputado Ivan Nats, está cobrando que se faça a mesma coisa na saída da Jorge Lacerda, que é a que traz Blumenau, Gaspar, Ilhota, e é onde dá o gargalo, porque os caminhões têm que ir para o porto de Itajaí, mesmo os caminhões estão na BR-101, eles são obrigados a descer para a marginal, fazer uma circulação. Então, se tu resolver aqueles gargalos que são periféricos, que não são da rodovia federal, eu não sei qual é a solução, não é uma solução fácil, mas se você resolver aquilo ali, você ameniza muito o problema. Porque o problema, eu insisto, nas BRs principalmente, não é o problema, você está indo tranquilo. O problema é quando o carro tem que descer para uma marginal, tem que andar numa rotatória, aí começa a complicar. Então, assim, importantes as medidas, eu vi o senador Espiridião a mim falando que está cobrando a questão que precisa ter uma planilha de custo. Quanto é que custa para fazer tal coisa? Quanto é que custa do governo federal, que isso não existe, que é o pontapé inicial para acontecer. Agora, se me pergunta se vai acontecer, o governo federal vai botar, é concessão, mas está fazendo um esforço com relação ali ao Morro do Cavalo. Muito dificilmente, está acabando a BR-101, a BR-470, muito dificilmente ele vai tirar mais recurso para botar nesse momento. Então, a gente tem que ter essa clareza. Então, qualquer solução, a curto e médio prazo, passa muito mais por educação,
né, dos nós motoristas, do que uma solução de obra viária. Isso a gente vai ter que torcer para os nossos filhos e nossos netos verem. Posso trazer uma sugestão, Denis? Claro. Uma coisa que eu sinto muita falta em Santa Catarina, de modo geral, é placa de sinalização. Eu acho o nosso estado, com todo respeito, muito mal sinalizado. Né? Você vai para cidades mais interioranas, as placas são praticamente inexistentes. Você vem aqui para cidades um pouco maiores, ainda tem uma certa sinalização, mas a sinalização também é segurança no trânsito. E eu vejo que esse investimento, que é um investimento relativamente mais barato, também não estamos fazendo. Então, vamos olhar também para melhorar essa sinalização no trânsito, para que os motoristas se sintam seguros e prestem atenção na estrada, né? E não se estão indo para o caminho certo ou não. Bom, então, duas grandes mensagens que ficam do programa de hoje. A importância de um motorista também se capacitar e assumir a sua responsabilidade para as dificuldades de infraestrutura que temos. E, por outro lado, continuar a pressão política, o trabalho político que a Assembleia Legislativa faz, por exemplo, no sentido de reivindicar essas pautas e esses investimentos. Programa de peso hoje. Fabiano, obrigado pela presença e até a próxima. Poxa, muito bom, Denis. Que alegria estar aqui na TV Alesc mais uma vez, ao teu lado, ao lado do Alexandre, para conversarmos um pouco sobre esses temas tão importantes que mexem com o desenvolvimento de Santa Catarina. É isso aí. Alexandre, até a próxima. Até a próxima, um grande abraço, baita papo e um grande abraço a você que nos acompanhou até agora. É isso aí, aqui pela TV Alesc, a TV dos catarinenses, que conferiu mais uma edição do Política em Foco. Eu sou Denis Luciano, agradeço a sua audiência e até a próxima.